Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, que também é líder do bloco da maioria no Senado Federal, sobre um assunto bastante complicado e polêmico, o Fundo de Participação dos Estados, a necessidade ou não de modificar esse fundo. Eu queria que o senhor começasse dando uma panorâmica, em que pé está essa polêmica em torno da necessidade de se adequar o Fundo de Participação dos Estados, inclusive por imposição do Supremo Tribunal Federal. Olha, na realidade é bom até te dizer ao telespectador que essa é uma das parcelas mais importantes, ou seja, a divisão de um bolo de recursos, basicamente até oriundo de dois impostos importantíssimos, o de produtos industrializados, o IPI, Imposto de Renda. E esse fundo, esse ano, por exemplo, para você ter uma ideia, ele vai distribuir 50 bilhões, ou seja, ele vai repartir 50 bilhões de reais. Até 31 de dezembro, nós temos que modificar a lei atual por uma exigência do Supremo Tribunal Federal para alterar parâmetros de distribuição, ou seja, parâmetros que normatizam essa distribuição. Em que pé está? Obviamente que é uma guerra, você falar em tirar de um, botar para o outro. Aqui nós tivemos a guerra dos royalties, imagine a guerra do FPE. Né? Então, na prática, nós estamos buscando, primeiro, um acordo, e o acordo é mantém o piso, mantém o que cada estado recebe hoje, e nós vamos promover a alteração no acréscimo. O que tiver de incremento de receita, isso sim será redistribuído conforme novos critérios. Sobre novos parâmetros, portanto, utilizando essas novas regras. E vamos fazer uma espécie de regra de transição. Tem duas propostas até, uma até 2016, eu estou fixando muito 2016, cuja intenção aí é pegar o ano de aplicação do primeiro PPA depois da eleição de 2014. Até mais lógico, que um governante se programa, planeja a sua ação com um PPA. Ou até 2018, que já seria no segundo ano depois de em execução o PPA. Pode ser uma medida correta. Então nós estamos buscando esse consenso, as bancadas já sinalizaram que essa proposta nossa ela tem boa aceitação. Nós, inclusive, apresentamos essa sugestão ao presidente da Casa, que sugeriu à Comissão de Notáveis esse encaminhamento, até que a proposta dos notáveis, essa proposta já levou em consideração isso, ou seja, você mantém o piso, você conserva o que cada um recebe e você vai fazendo as alterações. E a partir de 2018, aí nós poderemos até ter novos indicadores. Tem gente que levanta a possibilidade de incluir a IDH. Por que eu acho que não deve colocar o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice, na realidade, nós poderíamos chamar até de um indicador internacional. Ele não é um indicador nosso. E é um indicador muito novo. Ou seja, os municípios mais pobres receberiam um pouco mais para fazer face à pobreza, tentar combater essa inversão. Na realidade, eu não sou muito favorável ao IDH por dois motivos. Não pela sua, eu diria, propriedade, ou seja, fazer essa leitura da pobreza, mas até pelo risco. Além de ser um indicador novo, ele é um indicador patrocinado por um organismo internacional e que a gente pode ter a qualquer momento modificações. E aí, eu vou modificar a lei? A ideia é trabalhar com população, trabalhar com renda, que aí você caminha exatamente para fazer essa leitura. Onde a renda é menor, obviamente você tem a renda menor a partir exatamente das condições de desenvolvimento, das condições que levam a essa pobreza com disparidades. Então, portanto, a ideia é ir trabalhando isso. Só que, se a gente fizer esse debate todo até o dia 22 de dezembro aqui no Congresso Nacional, nós não vamos aprovar absolutamente nada. 22 de dezembro nós vamos estar encerrando o período legislativo e aí nós não vamos ter condição de aprovar. Então, eu estou propondo a regra de transição. Feito essa regra de transição, entra em vigor o novo Fundo de Participação para os Estados. Com base nessa regra que o senhor está propondo. Do consenso, mantendo o mesmo piso, e promovendo alterações. No próximo ano se definiriam os parâmetros definitivos. No próximo ano, até 2018, o Congresso Nacional, Senado e Câmara podem aqui discutir sobejamente. Aí inventa um índice daqui, puxa o índice acolá. É até bom, porque nós vamos fazer uma leitura mais fidedigna de como isso nacional vai se aplicar. E também nós já vamos fazer uma leitura num cenário
onde nós estamos pelo menos com 2 anos de aplicação de medidas por parte da presidenta Dilma em relação a essa crise mundial. Porque quando a presidenta Dilma tomou medidas corretas até, né, de isentar, de reduzir o IPI para estimular a indústria, estimular o consumo, a redução do IPI é você retirar na veia de estados e municípios. Então, portanto, o encaminhamento da relação do Fundo de Participação é nesse sentido. Nós queremos ver se é possível votar. Vamos ver se é possível votar até o dia 28 aqui no Senado. Essa é a regra de transição, então... Para ter tempo de chegar até a Câmara dos Deputados e aí a gente entregar até o dia 31 de dezembro a nova regra do FPE para valer a partir de 1º de janeiro. E como responder essa choradeira geral dos prefeitos que vieram a Brasília preocupados com as contas nesse final de ano, muitos deles reclamando de falta de recursos? O senhor, como líder do governo, o que tem a dizer aos prefeitos? Essa reclamação é até correta, viu? Não é nenhum choro, para não dizer que é só choro. Não, os prefeitos enfrentaram muitas dificuldades. O Fundo de Participação dos Municípios também, esse fundo enfrentou aqui um período de queda na sua arrecadação. O governo tomou algumas atitudes, publicou uma medida provisória, buscando atender a renegociação com a Previdência, que é desembolso direto. Essa renegociação permite também que o gestor que está saindo possa ajustar as suas contas e não responder por criminalmente crime. No TCU. Exatamente, portanto, fica um não pouquinho mais na livre. Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica livre do ficha suja. Não é com artifício para ficar livre da ficha suja, nem driblando aí a legislação. Mas é honrando os compromissos e, portanto, tendo uma folga financeira nesse final de ano para ajustar as suas contas. Então, essa medida do governo foi muito importante. Ela, na realidade, hoje, se você pegar da dívida geral, nós poderíamos falar entre estados e municípios algo em torno de 33 bilhões. Então, você vai tendo aqui e ali um ajuste. Ao mesmo tempo, o governo federal também está tomando atitudes importantes para os municípios na região, como a região mais semiárida do Brasil, onde a seca teve uma longa incidência nesse último período. Nós já tínhamos feito isso na medida provisória 565, que eu até tive a oportunidade de relatar, com bolsa estiagem, com o Garantia Safra, com recursos. Agora o governo, inclusive, lança mais um outro pacote de medidas com investimento para irrigação na ordem de 10 bilhões de reais. Crédito para que o agricultor possa obter esses recursos. E mesmo aqueles das áreas de enchentes, as áreas atingidas por enchentes, nós tivemos também a decretação do estado de emergência. E na medida provisória 565, eu já havia inserido um texto onde permitia que o ano de 2012 o município poderia renegociar suas dívidas de previdência, agora ampliada com a medida provisória 589, que permitirá, inclusive, toda a negociação, tanto em qualquer município, para não ficar quem está nos ouvindo aqui avaliando que é só município que teve longa estiagem ou que teve enchente. Não. A 589 é a medida provisória que trata dessa, eu diria até desse alento para estados e municípios. Essa medida vale para todos. E ainda tem mais. O governo federal liberou uma linha de crédito para estados para promover investimentos. Até que o Senado tem aprovado aqui, quase toda a sessão aqui, a gente encontra a votação de uma autorização de uma operação de crédito com o BNDES, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, enfim. Quase que agora virou rotina o Senado aprovar, que é uma função do Senado. Então, portanto, o Senado tem feito isso. Em 1 minuto, que é o que nos falta para encerrar o nosso programa, a presidente Dilma, vai vetar o projeto dos royalties, atendendo os reclames do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ou vai manter o projeto substitutivo do senador Vital do Rego? Eu espero que ela não vete a lei como um todo. Bem o que ajustes precisem fazer, eu espero que não. Até porque é justo a distribuição e nós estamos trabalhando muito na distribuição do futuro. Então, portanto, é importante que isso seja feito. Até porque essa mesma regra que eu falei aqui do FPE, de você tentar ali ajustar para manter o que cada estado recebia, nós estamos fazendo no caso dos royalties. Os estados vão continuar recebendo a mesma coisa e nós estamos propondo a divisão do futuro.
a divisão do que está por vir para ser distribuído entre estados e municípios. E isso também se soma a essa iniciativa de mudança do FPE, de mais recursos para ajudar, através do FPM, os municípios e, consequentemente, uma outra negociação importante com o governo é a renegociação da dívida, das dívidas de estados e municípios. Então, nós estamos pretendendo que o governo mude o indicador, reduza a taxa de juros, não tem sentido uma dívida de 15% de juros. Então, nós queremos reduzir a taxa de juros e alongar o prazo, para permitir que os estados ganhem desembolso, ganhem uma folga, ajustem suas contas, continuem investindo. Porque o dinheiro para investimento é importante, mas o fundamental é você ter custeio. Porque senão eu construo um hospital e não tenho como operar. E essa é uma maneira também eficiente de enfrentar a crise. Sim, é uma maneira eficiente, porque você faz geração local. O investimento e o custeio, eles se somam na manutenção de uma atividade econômica local que ela é impulsionadora. Ora, se isso é só em nível nacional, lá na ponta cada município vai sofrer e sofrer arduamente. Por isso que a política tem que chegar nos municípios. Ninguém mora na União, nem ninguém mora no Estado. O sujeito mora no município, onde ele tem um CEP, onde ele tem um endereço, onde ele bota o pezinho dele no chão e onde, com o suor do rosto, ele tira o seu sustento. Senador, muito obrigado pela entrevista. Ok, muito obrigado. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Walter Pinheiro, líder do bloco da maioria aqui no Senado Federal, e nós discutimos exatamente a redivisão do bolo orçamentário através do Fundo de Participação dos Estados, através dos royalties, através da renegociação da dívida dos estados e do município com a União. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, devem ligar pelo Alô Senado no 0800 61 2211 ou acessar o nosso portal na internet no www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento.